Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o terceiro episódio da temporada de Terceirização em Foco. E a gente vai falar aqui de um assunto muito legal e que vale muito a pena saber, né, em função de custos, resultados para as empresas. Eu estou aqui hoje com uma pessoa muito especial, que é a Thaís Taufner, da Qual Química, né? Isso, Thaís? Isso mesmo. Prazer ter você aqui. Tudo bem, Thaís? Prazer todo meu. Obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui hoje conversando com você. Thaís, aí, fala um pouquinho de você como profissional e também da sua empresa. Sim. O que você tem a oferecer aí? Então, eu sou formada em farmácia, né? Eu entrei nesse segmento de cosméticos, né, pela formação em farmácia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Eu sou especialista em cosmetologia pelo Instituto Racine de São Paulo. E eu também tenho um MBA em gestão comercial pela FGV. E eu já atuo nesse segmento já há quase 20 anos. Né? Eu comecei como estagiária em indústria de cosméticos, entrei como estagiária, logo na sequência eu já entrei, né, dentro de uma indústria, trabalhei 6 anos em indústria de cosméticos. Desses 6 anos, 3 anos foram na área técnica, né, como responsável técnica, e lá dentro mesmo eu fiz uma migração de carreira. Lá dentro eu fui para a área comercial e marketing, né? E finalizado, né, esse tempo lá, eu decidi unir a área comercial com a área técnica. E aí eu comecei sendo representante de matéria-prima, né? Como eu já tinha um relacionamento no mercado, eu comecei essa empresa já com 3 representadas. E, né, fiquei nessa empresa por 4 anos até que eu decidi abrir a Qual, né? Que aí eu passei a ter estoque local. Né? Porque antes eu vendia e a matéria-prima vinha de São Paulo, vinha do Rio de Janeiro, vinha de fora do estado. Né? Para essas outras empresas que você trabalhava. Agora você passou a ter a sua própria empresa. Exatamente. Mas essas empresas que eu representava também se tornaram meus parceiros. Porque eu passei a representá-los e a distribuí-los. Eu passei a ter estoque local, né? Já que a gente não tinha, era muito comum, não tinha um fornecedor de matéria-prima local. Então era muito comum, às vezes a indústria se organizava ali na produção, mas sei lá, faltava alguma matéria-prima, elas pegavam emprestado entre elas. Né? Só que às vezes não tinha quem emprestasse, não tinha quem tinha determinada matéria-prima. E aí eu decidi abrir a empresa trazendo estoque local. Que legal. Né? E você hoje está focado em cosmético? Hoje eu foco em cosméticos. E você, quais tipos de produto então você entrega para a indústria de cosmético? Então, só matéria-prima, embalagem, mais o quê? Matéria-prima e fragrância. Embalagem não. Matéria-prima e fragrância. A gente tem um portfólio bem amplo. Eu falo que assim, o cliente que ele quer fazer uma linha capilar, uma linha de skincare, a gente consegue ter todas as matérias-primas para que ele consiga produzir o produto dele. Porque ele não precisa mais comprar de vários fornecedores. Né? Porque como que, né, funciona uma indústria? Olha, eu quero ter uma marca e eu tenho uma lista de matérias-primas e fragrâncias que eu preciso comprar. Só que, olha, essas 2 eu tenho nesse fornecedor, essa eu tenho nesse fornecedor, essas daqui. Então, ele tinha que fazer compra, né, cotação em vários fornecedores. Agora não, a gente consegue, né, em um fornecedor só, ter toda a entrega para essa produção do cliente. Então, assim, pelo que entendi, pela sua formação, né, pela sua experiência em indústria de cosmético, como representante de produto, você não só vende o produto, como você traz também soluções para o cliente, né? Sim. Eu acho que a Qual, assim, a gente está aqui não só para ser uma fornecedora de matéria-prima, mas justamente para fazer essa parceria. A gente tem um laboratório, né, de P&D, a gente faz, a gente dá sugestão de fórmula para o cliente. Às vezes o cliente, poxa, eu não estou conseguindo, eu estou com esse problema na produção. A gente também consegue, né, às vezes falar com o cliente, dar alguma dica, solucionar. Às vezes a gente vai em loco também, a gente vai lá na fábrica do cliente, ajuda ele dentro do processo. Ou seja, não é uma venda fria. Não. Eu preciso da matéria-prima tal, mas de repente você vai entender, né? Para que você precisa, etc, né? É uma venda bem consultiva mesmo. Que legal. Pois é, pessoal, esse assunto então é o quê? Um fornecimento inteligente, né? Você pode comprar menos e produzir melhor, né? E ninguém menos, assim, do que a Thaís, ninguém melhor do que a Thaís para falar disso aí, né, Thaís? Então, assim, hoje, então, o que você consegue oferecer para o seu cliente né, olha, ao invés de você, além de ter que fazer cotações em vários fornecedores, e muitas vezes você tem que ter ali um faturamento mínimo, né, e esse faturamento mínimo, às vezes, para ele é alto, é mínimo para o fornecedor, mas para ele é grande. Além do faturamento, a embalagem mínima também.
Certo. Né? Porque Entendi. às vezes, por exemplo, tem matéria-prima que você usa 0,1% na fórmula. Que, né, é uma quantidade pequena. É embalagem X de 25 quilos. Entendeu? Entendi. Então, além da questão do faturamento mínimo, tem também a questão da quantidade mínima. Entendi. Perfeito. E aí é o seguinte, quem tá começando, né, uma marca, ou até mesmo quem já produz também, né, ele tem esse problema, né? Tem essa questão que você colocou agora. E o que sobrou, o que acontece normalmente? O que você vê acontecendo por aí? Olha, William, assim, eu acho que quando o empresário ele compra, né, essa matéria-prima, ele entende que essa sobra vai ficar para a próxima produção. Tá. Né? Só que a gente não sabe quando essa próxima produção vai acontecer. Né? Muitas vezes é um produto que está sendo validado no mercado. Às vezes é um case de sucesso e excelente, né? Mês que vem. E aí a gente tem que ver o ponto de vista do dono da indústria e o ponto de vista da marca, né? De quem foi que comprou essa matéria-prima. Porque às vezes o dono da indústria compra. E esperando que esse cliente vai voltar e vai, né, repor esse pedido e ele vai usar aquela matéria-prima. Só que às vezes o cliente não volta. Às vezes o cliente foi para outra indústria. Às vezes o produto não deu certo no mercado, né? E essa matéria-prima aqui, às vezes ele consegue usar na produção de outro cliente, mas às vezes não. Né? Às vezes foi algo bem específico, né? Para aquele cliente. E como a gente tem a questão do prazo de validade, às vezes essa matéria-prima vence, e aí é perda e aí é prejuízo. Mas aí entra muita questão, né? Que a pessoa pensa o seguinte, poxa, mas se eu comprar naquele fornecedor, que até às vezes é próprio fabricante, eu vou pagar um pouquinho mais barato, o meu custo vai ser menor, né? Esse custo menor, ele pode ser uma ilusão quando ele compra lá, né? Porque aí ele vem comprar com você, esse custo é um pouquinho maior, não é? Só que ele não vai ter lá na frente essa questão de ter que descartar o produto, etc. Eu acho que tem que ver o todo, né? Eu acho que tem que ver o todo. Então, assim, às vezes você, poxa, vou pagar um pouco a mais no quilo dessa matéria-prima, mas se você pagasse mais barato, às vezes você fica com uma sobra, que é um dinheiro que fica parado, né? Porque estoque parado é dinheiro parado. Verdade. E aí você está deixando, às vezes, de investir em marketing, investir numa ação de venda, investir em fazer um sachê para divulgar seu produto, em fazer uma ação no seu site com cupom de desconto. Então, assim, você está... onde você está deixando de investir, né? Esse dinheiro que está ali parado em matéria-prima. Onde você poderia estar otimizando esse recurso? E tem matéria-prima de valor agregado alto, né? Tem. E aí quando você tá procurando, onde é que tá meu dinheiro? Eu vendi, eu ganhei, mas tá onde? Aí quando você vai lá no seu estoque, tem lá tantos, né, investido lá. E assim, hoje você tem bastante cliente no estado, né? Só aqui no estado, fora também? A gente atende fora do estado também. Quais estados hoje você tá? A gente atende São Paulo, a gente atende Minas, a gente atende Bahia. E é interessante porque o nosso principal cliente de São Paulo, ele é através da terceirização de uma marca daqui do Espírito Santo. Entendi. Né? Então tem uma marca aqui no Espírito Santo, que ela é nosso cliente, né? E ela tem terceirista aqui, tem terceirista em São Paulo, né? E ela quem indica o fornecedor, né? Que foi testado, que foi, né, desenvolvido, que foi validado aquele produto, e aí esse cliente de São Paulo, ele compra matéria-prima direto com a gente. Ele é dono da marca e produz aqui? Ele produz aqui e ele produz lá em São também. Paulo Então também. você manda matéria-prima pra lá também. Ele tem mais de um terceirista. Isso, ele tem mais de um terceirista. E você vê, né, porque a gente sempre pensa que São Paulo é o hub, né, é a fonte de matéria-prima, né, mas ele vem aqui comprar com você. O que você acha que faz ele vir aqui comprar? Eu acho que principalmente a questão de já estar validado no produto do cliente. Então, o cliente, ele tem um produto que, independente do terceirista que ele faça aquela produção, a origem da matéria-prima, o fornecedor da matéria-prima é o mesmo, né? Então, ele tem um desvio de qualidade menor também, né? Porque esse fornecedor já é validado, já foi feito estabilidade, já foi homologado no produto dele. E com esse tanto de cliente, o que normalmente como que é o perfil desse seu cliente, na maioria das vezes? Assim, tem um perfil específico ou não? Ou você tem de tudo quanto é tipo de perfil? A gente tem de tudo um pouco. A gente tem desde pequenos artesãos, né, que fazem uma produção artesanal mesmo, de vela, de aromatizador de ambiente, até grandes cases que fazem importação direta, né, que fazem importação direta de embalagem, de matéria-prima com a gente. Então, se eu produzir em casa, eu consigo comprar com você? Consegue.
E aí eu preciso ter uma empresa para comprar com você? Eu posso comprar no CPF? Ou tem que ter uma MEI, pelo menos? Não. Como é que funciona? A nossa prioridade, como a gente é atacadista, né? A nossa prioridade é realmente para venda pelo CNPJ. Pelo CNPJ. É pelo CNPJ. Então quem produz em casa lá, como você falou, alguns produtos, aromatizante, a sua vela. Normalmente eles têm o MEI. Tem o MEI, pode comprar com você também. Pode comprar. Porque você consegue vender em quantidades menores. A gente consegue vender em quantidade menor. Desde quantidade menor até fazer uma importação direta. Entendi. Então a gente consegue atender. Então, assim. Todos os níveis de empresa. Todos os níveis. Desde marcas já consolidadas no mercado até quem está começando agora. Tá. E em que momento surgiu essa ideia? Que você falou assim: olha, tenho aqui uma necessidade no mercado e eu preciso ajudar essa galera. Como é que surgiu isso? Eu acho que foi disso. Eu era representante, né? Tá. E até alguns clientes falavam, por que você não abre aqui? Eu falava, imagina. E eu mesma era contra a ideia. Falava, imagina, por que o cliente vai comprar comigo? Eles têm preconceito com o que é daqui, né? O capixaba tem um pouco disso, né? Verdade. Não, eles têm preconceito com o que é daqui. Por que ele vai deixar de comprar de São Paulo para comprar comigo aqui? Mas a ideia foi amadurecendo. E, assim, o mercado abraçou também a ideia, né? Entendi, então eu via que quando tinha falta de matéria-prima, poxa, né, faltou no meu reator, minha produção tá parada. E se você fosse comprar em São Paulo, você tinha que esperar ali pelo menos uns 2, 3 dias, assim, no melhor cenário para aquilo chegar. Quanto custa 2, 3 dias de fábrica parada? Entendeu? Ou às vezes um pegava emprestado com o outro, mas né, às vezes o seu estoque ele é tão otimizado, tão inteligente que você também não tem sobrando para emprestar. Ou é uma matéria-prima que outra fábrica não utilize. Então veio mesmo dessa necessidade de ter uma empresa de matéria-prima com estoque local. Perfeito. Né, no estado. Eu não comecei fracionando, né? No começo eu já comprava a embalagem lacrada e vendia lacrada. Tá. Só que quando, né, alguns clientes procuravam, Thaís, você não tem uma quantidade menor? Poxa, mas 25 quilos é muito, eu precisava de 1 quilo, 5 quilos. E aí eu encontrei alguns fornecedores que vendiam também fracionado, só que era muito caro. Muito, assim, o preço era muito caro, muito alto. E foi aí que, né, quando a gente mudou de sede, eu consegui fazer essa operação de fracionamento interna. Entendi. E aí a gente conseguiu otimizar muito também o custo da matéria-prima fracionada para o cliente. Ou seja, ele tem ali um custo um pouco maior, mas não é nada que impeça ele dele produzir, ter o resultado dele lá, o lucro dele, né? E hoje cabe no custo. Né? E assim, em matéria-prima que a gente fala para cosmético, né, tem que ter todo um cuidado, né, Thaís? Você não pode ir lá simplesmente pegar na embalagem, tira dessa e coloca nessa, né? Então hoje você tem quase que uma linha de produção. Sim. Seguindo as RDC, seguindo boa prática de fabricação. Eu sou farmacêutica. Então isso e farmacêutica é o mais enjoado, né? Assim, é o mais exigente. Não fala enjoado, mas exigente, né? O Cláudio que fala, né? Pô, eu sou químico, cara, isso é farmacêutica. Você é muito detalhista com as coisas. Normalmente o farmacêutico é mais exigente. Então eu não consigo abrir mão de qualidade. Não consigo, Perfeito. sabe? Às vezes a gente faz cotação no mercado, né? E às vezes a gente acha uma matéria-prima com custo menor. Mas eu falo, cara, eu prefiro pagar um pouco mais, porque assim, eu pago pra não ter problema. É garantido. Sabe? Eu pago pra não ter problema. E a gente tem laboratório, né, que a gente faz controle de qualidade, o processo de fracionamento, ele, né, segue ali toda a questão de EPI, né, de rastreabilidade, de tudo isso para garantir a qualidade da matéria-prima. Perfeito. E o que mais preocupa, né, quem está comprando matéria-prima, no final, é custo, não tem jeito, né? E ele tá certo. E qualidade também, ele tem que se preocupar com isso, né? Não, perfeito, né? Então ele quer unir tudo, pensando lá no resultado, né, dele, né? Sim. Só que aí, como você falou no começo, poxa, eu vou comprar aqui 25 quilos de matéria-prima, que às vezes eu vou usar 1 quilo só, eu vou ficar com 24 quilos depois para jogar fora, de valor agregado alto, etc, né? Tem gente que insiste, é claro, mas tem gente que percebe o seguinte, caramba, se eu for jogar 25 quilos, é melhor comprar um quilo, com um percentualzinho a mais ali, que é justamente esse trabalho que você teve ali de trazer, né, de fracionar, etc, né? E você coloca o custo daquilo ali, etc, da empresa. Mas decidir comprar o produto, né? Qual é a diferença que tem se eu for comprar em um grande, ou seja, eu vou ter que comprar meio, eu decidi, eu vou comprar lá no grande, não quero aqui o fracionado. E para comprar com o fracionado? Então, para o pessoal entender melhor. Com um grande, né, os grandes players que são os grandes importadores, você primeiro tem que atender uma
primeiro você tem que ser indústria. Muitos deles exigem a questão da Então, AF, o pequeno aqui, que é o que trabalha em casa, uma MEI, ele dificilmente vai conseguir comprar. Dificilmente vai conseguir comprar. Mas às vezes consegue. Às vezes ele tem um CNPJ e aí ele consegue. Só que aí, assim, a gente tem a questão da embalagem mínima, do faturamento mínimo, né? A questão do pagamento também, o primeiro pedido sempre é antecipado e depois no boleto. Então, isso é uma coisa que a gente passa cartão de crédito, a gente passa link de cartão, a gente aceita o PicPay, entendeu? E aí ele vai ter que cotar uma transportadora também, né? Então, assim, primeiro que ele vai ter que cotar em vários fornecedores, porque muito dificilmente um fornecedor só vai conseguir entregar tudo aquilo que ele precisa. Todo a lista de material que ele precisa. Então, assim, ele já passa meio que ter um setor de compras dentro da empresa dele, né? Então, ele vai ter que cotar com vários fornecedores, obedecer o faturamento mínimo de cada um, porque às vezes, não, beleza, eu quero comprar essa embalagem aqui de 25 quilos, não tem problema, mas ela vai te dar, só esses 25 quilos vai te dar o faturamento mínimo? Às vezes não. Às vezes não, eu tenho fornecedor que o faturamento mínimo é R$4.000. Entendeu? Entendi. Tenho fornecedor que eu preciso comprar 15, 20 quilos de uma essência, que é o mínimo que ele faz, entendeu? E aí você vai ter que cotar o frete, chamar a transportadora, aguardar o prazo para chegar. Então, assim, é um processo mais moroso, mais trabalhoso. Ou seja, no grande ele vai ter que ter, que às vezes ele não faz essa conta. Ele tem que ter alguém, se não for alguém, ele vai ter que parar o tempo dele, que ele podia estar investindo no negócio dele para poder fazer cotações, né? Buscar fornecedor. Buscar transportadora. Claro que o fornecedor muitas vezes indica uma ou outra, mas talvez ele queira fazer uma cotação, às vezes ele tem um outro parceiro. Sim. Vai ter que esperar o prazo de chegada. Sim. Então ele já não pode mais produzir imediatamente, ou se for uma matéria-prima ali que acabou, ele não pode fazer. Não, se acabou, pode utilizar, a fábrica vai... né? Não tem ou jeito. ele produz outra coisa, a fábrica vai ficar E com pagando. você, já é diferente. Comigo é diferente. Fala, explore então essas ele diferenças. passa, né, ali a necessidade dele. Como eu te falei, a gente tem um portfólio bem amplo, né, tanto de matéria-prima como de fragrância. A gente tem variedade de embalagem. Tem produto que eu chego a ter 4 embalagens diferentes. Né? Tem, por exemplo, o silicone. Eu tenho tambor, tem embalagem de 50, de 20 e de 5. Né, tem o conservante, que eu tenho 3, também 4 embalagens. Então, a gente tem um mesmo produto, uma variedade de embalagem para atender melhor. Né? Então, ele vai lá, faz a cotação, né, com o nosso time comercial. A gente coloca, né? Ele pode passar a lista completa. Pode passar a do que lista ele precisa. completa. Muitas vezes a gente tem 100% dos itens, né, para poder fornecer. O nosso faturamento mínimo é R$500, assim, R$500 para fazer a entrega, porque a gente também tem entrega. Entendi. Mas se, sei lá, olha, poxa, é uma essência que eu preciso retirar aí. O cliente vai lá e retira. E aí o faturamento pode ser menor. O faturamento pode ser menor, exatamente. Então, assim, a gente também tem facilidade de pagamento, então a gente passa cartão de crédito, ou o cliente, poxa, mas entrega aqui, me manda o link do cartão. Então a gente manda o link do cartão de crédito, o cliente vai lá, passa, parcela em Casas Bahia, né? Várias vezes. E aí a gente faz a entrega no dia seguinte. Quando esse pedido cai até as 4 da tarde, no dia seguinte... Corte é bem tarde, então. Já tá... A gente... Coloca em rota e vai embora. E assim, vários clientes, a gente abre exceção. O cliente coloca o pedido 5 da tarde. Você dá aquele jeitinho. A gente vai e você faz entrega no estado inteiro? A gente faz entrega hoje com frota própria, né? Dentro da Grande Vitória, que é esse no dia seguinte entrega, é dentro da Grande Vitória. Quando é interior, aí é transportadora. Entendi. Aí é uma entrega já terceirizada. Entendi. Então, assim, o que a gente pode fazer para facilitar, a gente faz. Perfeito. Entendeu? Perfeito. E isso é um ponto que pode travar quem tá começando, né? Sim. E assim, você já viu alguém desistir por causa disso? Já. Porque assim, eu acho que vem muita gente para esse mercado, né? Vendo assim, poxa, cosmético é um mercado... Isso é muita propaganda de que o mercado de cosméticos não tem crise. Não tem crise, é um setor... Falar, né? De fato, é um setor bem resiliente, né? Mas não é um mar de rosas. Sim. Dá trabalho. Tem seus desafios, né? Tem seus desafios, dá trabalho. Então, assim, eu tenho, por exemplo, um case de, né, às vezes a dona de um salão quer criar uma marca para ela. Mas aquilo ali tem, né, ela
vai fazer a fórmula, né? E assim, depende muito também, William, do modelo, porque tem vários modelos de terceirização. Você tem fábrica que faz full service, você só chega lá e fala, olha, eu quero uma linha capilar de reconstrução, e é isso, eu tenho um sonho, um cheque, uma ideia e um cheque, e você sai de lá com a sua marca própria. Mas a gente também tem marcas que querem desenvolver uma fórmula exclusiva, querem uma fragrância exclusiva, querem uma embalagem exclusiva. Então, assim, vai muito do perfil da marca e do perfil também da indústria de terceirização. Perfeito. Pessoal, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, tá bom? Porque vale a pena. Assim, para quem tá começando, a gente até ontem trocou um pouquinho de bate-papo, né? Bateu um pouquinho. E falou de que quem está começando às vezes tem que primeiro testar o produto, né? E aí quase que a pessoa consegue comprar exatamente o que ela precisa, né? Sim. Só para aquele teste, né? Sim. E validar, né? Isso é importante, né? Porque ela evita riscos, né? Evita risco, evita desperdício mesmo, evita às vezes até quebrar. Então às vezes ela pode comprar quase que fracionado o que ela vai precisar, né? Sim. Então, ou seja, de novo, né, é claro, qualidade em primeiro lugar, né, porque isso é muito exigido, né, e você automaticamente acaba fazendo isso até para o próprio cliente, né? Sim. Mas no final, para o custo do cliente, ele tem que parar e fazer essa conta, né? Poxa, para que eu vou comprar ou fazer um estoque grande aqui, deixar meu dinheiro parado, se eu posso vir e comprar em quantidades menores, só para aquele uso específico, não é? Por mais que eu tenha que comprar, mas eu tenho um bom planejamento, né? Eu só vou comprar de novo daqui a um período, sei lá, né, bem grande, e aí eu não tenho que ficar com esse tempo todo no estoque parado, que no final é dinheiro parado. Sim. E tem um problema de vencimento, né, Thaís? Sim. Porque o produto pode vencer. Hoje, normalmente, o prazo de validade, em média, é o quê? O mais curto, o mais longo? Varia muito de acordo com o produto. Eu tenho produto que tem, a gente chama isso de shelf life, né? Tá. Tem um produto que tem o shelf de 6 meses e eu tenho um produto que tem o shelf de 5 anos. E 6 meses passa assim, né? Passa, porque se você parar para pensar, assim, é o tempo de produzir, ou às vezes é o tempo de importar, é o tempo de estar no estoque da importadora, é o tempo de chegar para mim, é o tempo de estar no meu estoque, de sair para o cliente. Então, assim, muitas vezes chega para o cliente já ali, com 90 dias, com 120 dias, né? Não é o ideal, mas quando o shelf é muito curto, a gente não tem muito o que fazer, mas tem produtos também que tem 5 anos. Eu acho assim, William, a barreira de entrada nesse mercado mudou muito. Tá. Se você pensar, poxa, há 20 anos atrás eu queria ter uma marca própria. A barreira de entrada era gigantesca, porque você tinha grandes terceiristas que te impunham uma quantidade mínima muito grande, né? Grandes fornecedores que também te impunham uma quantidade mínima muito, muito grande. Ou seja, o capital inicial de investimento era muito alto. A barreira de entrada era muito alta. E isso tornava o risco também um negócio muito alto. Muito alto. Né? Você não conseguia começar uma marca com menos de, sei lá, 100, 200 mil reais. Isso há 20 anos atrás, entendeu? Hoje com 5 mil você faz um produto e pelo menos faz o teste ali, né? Hoje a barreira de entrada é muito pequena. Então, assim, a gente, né, cresceu muito o mercado de terceirização, né, de fábricas terceiristas que hoje chegam a quantidade mínima 100 quilos. Bom, o Cláudio chegou aqui, um pouquinho, né, Cláudio? Tivemos um problema aí de trânsito, mas que bom que você chegou. Técnicos exatamente. Da terceira Seja bem-vindo. Toda sabe como é que é a terceira ponte. Ô, Cláudio, você que provocou esse encontro, cara. Isso aí. O que te chamou a atenção para você trazer a Thaís aqui? Muitas coisas. Já conheço a Thaís por telefone há muito tempo. Tá. Eu, na verdade, ela é fornecedora lá da Pontal também, né? Que legal. E outros lugares que eu trabalhei também, eu já tive acesso ao serviço que ela presta. Mas no dia que nós tivemos a reunião lá na fábrica, eu achei muito interessante a proposta que ela trouxe das fragrâncias. Eu queria que ela falasse sobre isso. É um trabalho, assim, para as empresas, não só pequenas, de qualquer porte. O trabalho que ela fez é muito importante. Eu queria que ela falasse. Deixa ela falar que você vai entender. Então vai, Thaís. Fala, é sua. Legal. Bom, a parte de fragrância ela é muito importante porque ela é um dos principais aspectos de diferenciação do produto. Porque se for em cosméticos, fala em fragrância, né? Exatamente. Qualquer um que seja shampoo, e às vezes, poxa, eu quero, né, fabricar num determinado terceirista, mas, poxa, eu não quero ter a mesma essência que todo mundo. Então, eu como marca, às vezes eu quero escolher a minha essência, né, minha fragrância para dar identidade para o meu produto.
né? E lá a gente trabalha com fragrância, né? A partir de 1 quilo, a gente tem embalagem de 1 e de 5. Olha que interessante, esse é o grande diferencial, a partir de 1 quilo. A partir de 1 quilo, e que aí marcas, né, que estão começando conseguem já ter essa diferenciação, e é muito interessante esse modelo que a gente está trabalhando agora, né, que foi o que chamou a atenção do Cláudio, que é o seguinte: antes a gente trabalhava com uma determinada casa de fragrância, né, e agora a gente homologou um portfólio interno, que é o quê? Eu reuni as grandes casas de fragrância do mercado, as maiores, as internacionais, as nacionais, convidei todas elas para participarem de um painel olfativo, que é esse painel que grandes empresas fazem quando vão homologar uma fragrância, né? Então a gente fez um grande painel com quase todo o mercado participando desse painel. Foca nesse ponto. E esse painel ele foi constituído, né, por 3 etapas, né? A primeira etapa, primeiro tinham várias pessoas numa sala, a gente chama de painelistas, né? Não foi uma pessoa, não fui eu que, eu quero essa, eu quero essa. São especialistas. Não, era todo o nosso time comercial e técnico que estava participando desse painel. Então, a primeira etapa foi com fita olfativa. Então, a gente molhava ali a fragrância na fita olfativa, tudo aquilo que é referência de mercado, a gente tinha os originais. Então, os perfumes, a gente tinha os originais, hidratante, creme de cabelo, tudo que era referência de mercado, a gente tinha o original para comparar, né? Até o Pitanga Negra, né? Que foi um caso que a gente viu na semana passada, né? Para um cliente seu. Então, a gente tinha ali o Body Splash, né? Do Pitanga Preta original para poder fazer essa comparação. Algumas fragrâncias foram, né, eliminadas dessa etapa e outras passaram para a segunda etapa. Na segunda etapa, a gente fez a aplicação dessa fragrância no produto. A gente aplicou em shampoo e em condicionador. Para quê? Para entender como que essa fragrância iria performar aplicada. Por quê? Às vezes na fita, nossa, tá igualzinho ao original. Você aplicou, não tem nada a ver. Mudava, né, completamente. Porque o caráter da base, né, o pH, o caráter iônico dela, altera a percepção olfativa, né? Então, ou às vezes, sei lá, a gente tinha 2 que estavam muito parecidas, mas que uma era muito mais explosiva do que a outra. Então, a gente ia entendendo como que ela se comportava aplicada. Algumas foram eliminadas, né? E outras passaram para a terceira etapa. Na terceira etapa, a gente estressou essa amostra, né? A gente fez um ciclo de estufa e geladeira por 7 dias. Então, ficava 12 horas em estufa, 12 horas em geladeira por 7 dias. Isso é o que a gente chama de uma pré-estabilidade, né? Uma pré-estabilidade ali. Trabalho minucioso, técnico, de responsabilidade. Entendeu? Exatamente. E ali quando a gente estressava essa amostra, a gente percebia, às vezes, um shampoo que amarelava, um shampoo que ficava rosa, uma fragrância que perdia o cheiro. Então eu falo assim, né? Isso tudo foi sendo eliminado até a gente chegar nas homologadas. Entendi. E as homologadas, eu falo assim, né, com muita tranquilidade, de boca cheia. Cara, é o que tem de melhor no mercado. Então, sabe? É o creme de la creme mesmo, entendeu? Olha o trabalho que ela tira. Isso é interessante, você tem a original, como ela falou, né, que é a referência. Sim. Você tem várias casas de fragrância que fazem os contratipos, né? Mas às vezes aquele cara, ele é bom num contratipo e não é no outro. Esse foi o trabalho dele, identificar. Assim, quem faz o melhor La Vie Belle não é necessariamente quem faz o melhor One Million. Okay. E não é necessariamente quem faz o melhor Miss Dior ou o melhor Good Girl. Então, assim, eu consegui pegar o que havia de melhor em cada casa de fragrância. E a minha experiência foi interessante porque uma cliente pediu uma fragrância específica de um fornecedor. Ela não tem que comprar desse fornecedor, porque e quando eu fui comprar no fornecedor, o volume de compra mínimo era muito grande para a realidade dela. O projeto que ela me colocou em mãos não daria para cobrir. E eu fiquei sem saída. Aí, numa visita, eu fui na Col para poder comprar outras coisas. Sentei na mesa da Marcela, inclusive. Um abraço, Marcela. Um tchauzinho para ela aqui. E aí, eu olhei na mesa e falei, você tá vendendo fragrância agora? Já vendíamos antes, voltamos a vender. Eu preciso dessa daqui, ó. E peguei essa aqui, que era da cliente, levei. A cliente amou. Eu já tinha apresentado de um outro fornecedor, ela não gostou, não, tem que ser daquele. E aí, na hora, ela entendeu que era exatamente aquilo ali. Não, e assim, olha que trabalho. Um trabalho essencial. E para quem quer produzir,
Ou seja, ele tem que ter todo esse trabalho de testes, para homologar, para chegar no... Não vai conseguir, ele vai pegar a casa de vai olhar preço em primeiro lugar, vai mas pra casa de fragrância e outra e vai... Foi tempo, porque às vezes... Agora, esse trabalho economiza nisso. Eu não faria esse trabalho. Esse trabalho que ela fez, ele não faria. Porque às vezes é um lançamento que é um buzz do momento, igual a gente tá, né, pistache, tá super em alta, então assim, às vezes você precisa fazer um lançamento... A primeira vez o pagode que você falou do Boy Splash do Vanilla, do Boy Splash de Vanilla. Não conhece esse famoso? Acabei de ouvir agora. Tem alta. Então a gente consegue otimizar o tempo de lançamento daquele produto, entendeu? Porque principalmente na terceirização, às vezes vai chegar um cliente lá e ele já quer lançar, poxa, mas eu quero uma fragrância assim, assada, e aí quando o cliente já tem as amostras lá, né, que a gente deixou todo o nosso portfólio de amostra lá, você já consegue apresentar na hora enquanto o cliente está quente. Pessoal, nós estamos falando aqui no final de resultado, custo. É dinheiro no seu bolso. Não, mas eu vou pagar mais. O que ela está falando aqui é dinheiro para você. Ponto. No final, tem a ver com isso. Tempo é dinheiro. E a grande dor da maioria dessas empresas pequenas é exatamente a quantidade. É o que ela trabalha. O diferencial dela é esse, é a quantidade. Você poder comprar essa essência em específico 1 quilo. Isso é muito bom. E a pronta entrega também. Pronta entrega, tem isso. Pronta entrega. Pois é. Também. Aqui é o seguinte, Thaís, não tem jeito, tá? Eu vou sempre pensar no dinheiro. O Cláudio vai pensar na qualidade. E você que é farmacêutico, ainda mais. Mas no final das contas, eu tenho que pensar em tudo. Isso, né? Então, é um tripé. A farmacêutica é muito mais na qualidade. Na qualidade, alta. Produtividade. Não tem jeito, a gente vai no detalhe. É verdade. Né? Bom, e aí? Me conta aí algum case assim que você teve lá na sua com seus clientes, etc., que você achou legal, que você participou, e você oferece alguma coisa a mais que isso, além de vender o produto? Sim, a gente tem um laboratório, né? A gente tem um laboratório todo equipado, tanto para controle de qualidade como para P&D, né, que é o desenvolvimento da formulação. A gente tem equipe também capacitada, eu tenho mais 2 químicos lá na empresa. Seu laboratório? O que isso tem a ver lá para quem está comprando essa matéria-prima? Eu tive uma experiência ótima, então, claro, em relação a isso aí. Eu recebi o pedido para produzir um iluminador corporal, que é um produto para pele, e eu estava na busca da fórmula, né, buscando um outro formulador, e na minha consulta para comprar um dos itens principais lá, que é a mica, que dá o brilho, eu esqueci o nome dela. A Bianca, na nossa conversa, falou, eu tenho uma fórmula aqui muito boa de iluminador. E eu peguei a fórmula, fiz o teste, mostrei pro cliente, e adorou de primeira a fórmula que elas me apresentaram. Olha que interessante, eu sei, olha o tempo, a gente desenvolve fórmula. Olha o tempo que a gente conseguiu otimizar, né? Exatamente. Para a operação do Cláudio. Ou seja, o dinheiro entrou para ele muito mais rápido, para ele e para o cliente dele também, né? Então, assim, a gente tem um banco de fórmula, a gente faz, né? Porque, assim, não adianta eu te apresentar um ativo. Eu preciso te mostrar onde esse ativo se aplica, uma sugestão de fórmula com ele. Então, por exemplo, a gente tem agora um ativo novo, um ultra hidratante. Não adianta eu só te falar, olha, eu tenho um ativo ultra hidratante que ele hidrata mais a pele do que o ácido hialurônico. E daí? Né? Em que eu posso usar esse produto? Onde é que eu vou vender? Onde é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Nascem ideias na compra de uma matéria-prima, um fornecedor, você pode sair dali com várias ideias, várias possibilidades de produtos e negócios. Eu falo assim, o meu cliente ele não quer saber da matéria-prima. A matéria-prima ele precisa para poder produzir o produto. Ele quer saber o quê? Qual que é o produto que está bombando no mercado e que eu consigo ganhar dinheiro, e que eu consigo aumentar a minha venda, que eu consigo aumentar a minha eficiência, melhorar meu fluxo de caixa, que eu consiga vender. Ele não quer saber o copolímero, o paternizado, né? Ele quer saber isso. O que eu posso fazer para eu vender? Eu tô impressionado, porque assim, a gente começou a falar com a Thaís sobre vender matéria-prima fracionada, com menor quantidade, mas falando de muitas outras coisas. Não, de é muito maior. Assim, sim. Né? Foi mas você ainda que eu fiz convite. Nós falamos agora da desenvolvimento e da garantia, controle de qualidade, etc. Qual é o diferencial disso para o cliente lá que vai comprar com você, etc.
Então, a gente faz toda uma validação de fornecedor, né? Então, como eu expliquei, por exemplo, o painel de fragrâncias. Então, a gente valida tudo isso, a gente faz esse painel. Quando essa fragrância chega, a gente tem equipamento para fazer esse controle de qualidade. Então, a gente mede índice de refração, a gente mede densidade, a gente faz o teste comparando fita olfativa com aquilo que a gente aprovou, entendeu? Então, assim, a gente faz essa homologação, né? E essa validação do fornecedor também e da matéria-prima quando ele chega. É lógico que a indústria, ela também tem a sua responsabilidade nesse processo. Mas o que isso ajuda você lá, Cláudio, quando você vai produzir e compra com ela, por exemplo? Na compra com ela, tem uma série de fatores que eu costumo comentar eu tenho outros clientes de terceirização. A maioria das empresas de pequeno e médio porte, elas não têm um comprador, na verdade. Você sabe disso, não tem a figura do comprador. Perfeito. É o dono que compra, é alguém do PCP que compra. Então, tem nem PCP, né? PCP, isso aí. Então, isso aí. Então, como você está ali um trabalho sem planejamento, sem uma análise de fato do que comprar, ele precisa da matéria-prima, aí ele trabalha, a primeira coisa, preço. Aí, de um modo geral, quando chega na Col, na Thaís, o preço para ele pode ser uma barreira, pode ser um item. Então, um custo ali porque é evidente que por ela fracionar, o custo dela é um pouquinho maior. Então, se eu estiver errado, você me corrige. Não, eu tenho custo de frete, eu tenho custo de armazenamento, custo de fracionamento, porém, o imposto, quando você faz a conta de se você já se comprar em outro local mais barato, você comprar em um volume maior. Esse é o diferencial, tá aí. Você compraria um volume maior e isso aqui geralmente é desperdiçado. Sim. Eu trabalhei num processo que a gente tinha um volume anual de desperdício de matéria-prima de R$1 milhão. E se fazia trabalho todo ano para reduzir para 700 mil, para 800 mil, para 900, porque e não tinha como muita coisa a fazer, porque eram projetos que usavam matérias-primas específicas e não tinha como mudar aquilo e não usava em outro projeto. Aquilo no final era jogado fora realmente. Claro, é evidente que o custo do produto já previa esse desperdício, né, essa perda. Mas você poderia ganhar, com certeza. Vender mais barato. Se você conseguisse essa redução. E algumas empresas não têm esse conhecimento, não fazem essa análise, na verdade. Não faz essa análise de custo-benefício. Entender que ela comprando menos tem uma cadeia de benefícios aí para ela. Não, mas eu acho que não é nem comprar menos, eu acho que é comprar de forma assertiva. Né? De forma inteligente. O comprar menos seria isso, porque imagina uma essência que eu preciso de 900 gramas, 500 gramas, eu posso comprar 1 quilo. Em outro momento, eu teria que comprar 5 quilos, que é em geral o mínimo que você vende no mercado. 5 a quantidade, mais o faturamento mínimo, né? Então, mas o que eu, de novo, o que para mim tem né, na minha visão, no caso, no meu olhar aqui, tem um grande ganho para ele, né, é o tanto de etapa ali que ele passa a não ter e que ele não faz esse cálculo para poder adquirir um produto com ela. Sim. É garantido, tudo bem que eu tenho que fazer meu processo de controle de qualidade aqui, mas eu sei de quem que eu estou comprando, né? Eu estou comprando em menor quantidade, eu não precisei de um setor de compras, eu não precisei de contratar frete, eu não precisei, enfim. Então tem muitos ganhos que você tem que vão além só de você, comprei menos, então esse cálculo aí no final que você faz do custo um pouco maior, você já ganhou ele lá atrás há muito tempo. Não, você pegou esse recurso que é limitado, né? Você pegou esse recurso e investiu em outras coisas, em marketing, em ação de venda, em um sachê para fluxo de caixa, ótimo. Você tira menos recurso, apesar de você, à primeira vista, achar que o valor ali é maior do que aquele valor lá da fração que você comprou em outro local, no geral, o fluxo de caixa para você é muito melhor. Você dispõe de menos valor para poder fazer aquela aquisição. Eu tenho um outro case, que é um cliente que ele tem uma marca, né? E ele quem comprava matéria-prima, porque tem vários modelos de terceirização, né? Tem um modelo em que a indústria compra e te vende o produto final, que é o full service, né? E tem também o caso em que marcas optam por comprar matéria-prima e faz uma remessa de industrialização. E aí eu tenho esse cliente, que ele é uma marca, e ele ia... Só que assim, ele não tinha um terceirista que ele era fiel a ele. Então assim, na verdade ele ia validando, né? Ele fez um terceirista, olha, não gostei, vou fazer com outro terceirista. E aí assim, ele fez umas produções com uns 4 terceiristas diferentes. E a cada migração de terceirista,
esse saldo de matéria-prima que ficava, muitas vezes ele não conseguia, às vezes ele conseguia migrar de uma indústria para outra, mas às vezes ele tinha uma certa dificuldade porque ele tinha uma resistência, né? Poxa, você tá saindo daqui, você não é mais meu cliente, tudo bem que essa matéria-prima é sua, mas tinha uma certa resistência. Entendi. Então, assim, era um desperdício também de uma Muito matéria-prima muito grande. Quando que você ficava. pode comprar ali uma quantidade. A quantidade pro projeto, né? O A quantidade projeto para a produção que você precisa. É absurdo. Perfeito. Então, assim, vamos falar aí de... Eu sei que está implícito no que nós já falamos, mas para quem está começando, Thaís, e o Cláudio também, claro, com vontade, quais são os principais erros aí que normalmente se comete, né? E como que ele pode evitar isso? Mas não falando disso mesmo, de comprar matéria-prima. E aí vamos explorar essa parte do laboratório, que eu acho que isso é interessantíssimo, né? Eu acho que quem está começando, às vezes, criar um produto, lançar um produto no mercado, você requer muitas etapas, né? Você começa ali com o conceito do produto, o conceito da marca, o desenvolvimento dessa fórmula, a escolha dessa fragrância, a parte de layout de rótulo, a parte da escolha da indústria que você vai terceirizar. São muitas etapas e é muito custoso, não só financeiramente, é muito custoso de tempo também cada etapa. Então, assim, se você consegue ter um parceiro do seu lado que já te entrega um hub de soluções, que já, poxa, eu te entrego uma sugestão de fórmula, eu já te indico um terceirista, eu já fiz esse painel de fragrâncias para você e olha, tem aqui várias opções. Ou seja, parceria, e a parceria certa nesse ramo é fundamental. Se você consegue economizar dinheiro e tempo em cada etapa, você erra menos, você anda mais rápido, porque é o que eu tô falando, o investimento não é só financeiro, o investimento é de tempo e de energia também, entendeu? Então, assim, quando você consegue economizar todos esses recursos para canalizá-los no lugar certo, aí é a receita do sucesso, né? Perfeito. Assim, no final das contas, ele tem que entender que se ele tiver alguém que já traz para ele basicamente pronto, quase que o pão assado, né? Exatamente. Ele vai chegar ali e vai falar assim, olha, minha ideia é essa, e você disse que tem um laboratório lá, não, eu posso ajudar nisso também, né? Então, ele já traz ali tudo prontinho, ele valida, e no final é para tomar decisão, né? Porque o empresário vai tomar decisão. E aí, vale a pena eu continuar? Sim ou não? Sim. Quanto antes ele tiver, né, essa decisão, melhor para ele. Se ele for parar, quanto mais rápido eu tomar a decisão de parar, é melhor, porque eu não vou continuar tendo despesa, custo, enfim, investimentos. O risco e para continuar também. Quanto antes você tomar a decisão, não, eu vou continuar, né? Então, ou seja, eu já tenho o produto pronto, já vou pro mercado, vou fazer minhas ações, etc. Para ele é vantajoso. E aí ele consegue ter tempo para se dedicar ao que é o core business do negócio dele. Perfeito. A se dedicar a marketing, a venda, a abrir novos distribuidores, contratar novos representantes, ou fazer uma estratégia de e-commerce, e não pega esse tempo com a indústria, nossa, eu tenho que cotar vários fornecedores de matéria-prima, esse tá em falta, ou eu vou montar a minha indústria, e aí eu tenho um setor de compra, de qualidade, de invase, de rotulagem, de fabricação. Olha só, tanto de etapa de... Outra coisa interessante, aí você falou agora, por exemplo, o terceiro, a fábrica, te procura e você não tem aquela matéria-prima. Aí, e de repente você vê que é interessante, porque o volume que ele vai consumir ali por um tempo é bom. Como é que você trabalha isso aí? A gente, assim, eu falo, nosso portfólio, ele é muito dinâmico, né? Eu vendo o que meu cliente quer comprar, né? Então, assim, o tempo todo a gente tá antenado, né? Então, assim, o que tá tendo muita demanda? Olha, igual, por exemplo, agora a gente teve um boom, né, da parte de skincare. Então a gente passou a ter muita demanda de niacinamida, de ácido hialurônico, de ativos que, né, e você também vê as tendências, né, ou não? A gente vê as tendências, exatamente. Foi aí que a gente trouxe, né, todos esses ativos novos. Então começou a ter muita procura,
tá como tendência, tá como promessa, opa, a gente traz. A gente já traz pro portfólio. Interessante que ela falou no início, né? que além da matéria-prima, ela dá a ideia do produto, porque ela sabe que é tendência também. Ela sabe o que está acontecendo no Sim. mercado, o que está vendendo, o que É. está sendo consumido. E só complementando, às vezes também a gente traz sob encomenda para cliente. Eu tenho cliente que, por exemplo, ele olha, poxa, mas essa matéria-prima aqui só este fornecedor tem. Porque às vezes é uma parceria de distribuição no Brasil, né? Um contrato de distribuição exclusiva no Brasil. E o cliente fala, poxa, compra lá para mim. Porque eu não quero Olha ter que ir cotar, comprar, fazer o pedido, botar a frente, ele compra, traz ela para mim, eu trago Você para avalia, você. Olha que facilitador. A Isso gente mesmo. traz. Então a gente traz sob encomenda também, quando é o caso. E teve algum cliente que começou com você ali pequeno? Tem alguém? Não precisa falar o nome do cliente, mas tem. Vários, É vários, mesmo? cara. Que hoje é o seu filho, né? Esse aqui cresceu comigo. E dá muito orgulho, sabe? De ver a trajetória, assim, Que de legal, marcas né? que começaram pequenas. E é seu parceiro até hoje. Por estagiários, sabe? E que estão, assim, alcançaram voos muito altos e que são clientes até hoje. Então, assim, dá um baita orgulho de fazer parte dessa história. Pegar um cliente desse e trazer uma hora aqui. Com certeza. Aí falar, eu sou cliente da Copa. Porque aí, assim, eu entendo a responsabilidade que eu tenho com o mercado. Né? Então, assim, ver sonhos, né? Claro. Ver famílias, né? Empresas que dependem daquilo ali, daquele negócio, né? E você vê toda essa trajetória e você vê que você fez parte daquilo, que você pôde ajudar né, de alguma forma, cara, dá muito orgulho, é o que faz valer a pena, né? Tem esse ponto interessante, que muitas empresas surgem realmente com a família, né? Sim. São muito familiares as empresas. Então, ver isso acontecer, isso crescer dessa forma, deve ser muito Pra quem é satisfatório. família, né? A gente já tá chegando aqui quase que no final, então vamos... E falando de Estado, como é que você vê o Espírito Santo nesse cenário aí de indústria de cosmético? Fala Cresceu um pouquinho. muito, né, Cláudia? Muito, Se a gente muito. pensar em 20 anos atrás, quantas indústrias tinham, Muito, né? E quantas tem hoje, né? O Espírito Santo realmente está se tornando um polo. A gente tem algumas vantagens competitivas no estado, né? Que A legal. questão do Compete, né? Essa questão tributária. Então a gente vê muitas marcas de fora vindo para o pra cá. Espírito Santo procurar terceiristas aqui por conta dessa vantagem tributária mesmo. E tem se tornado um polo E tem mesmo. empresas aqui prontas para atender, especializadas, tem empresas boas. Muitas. Agora a gente não está... eu acho até que tá sendo tão interessante quanto São Paulo produzir aqui. Tem porte, de grande porte, médio porte, pequeno porte, empresas que fazem projetos pequenos, fazem grandes projetos. Então, empresas que são mais focadas em capilar, empresas mais focadas em dermo, especialistas em sua área, né? Exatamente. Ali, né? A gente tem um leque bem grande, assim, é entender mesmo o que o cliente, o que o dono da marca quer. Tá. Como que é o Mas DNA da sua independente, ele marca. Consegue vir para cá. E é Consegue. muito bom vir para cá por isso. Né? Seja um projeto grande, seja pequeno, seja capilar, seja dermo. E você ajuda ele, né? Ajudamos também, a gente E também assim, ajuda. e tem uma demanda crescente, né? Ela nunca cai, né? Pelo contrário, né? Ela tende sempre a crescer essa demanda, né? Tende, porque é o Porque você falou cuidado de 20 pessoal. anos atrás, quer dizer, eu tô vem crescendo. eu tô na área de daquilo que você cosméticos há mais de conhece. 30 anos. E é uma área, um ramo que a gente não vê ter crise, na verdade, né? Eu me lembro bem, assim, quando teve o problema lá da Covid, aquela parada de 2 anos, quando o mercado retomou, a informação foi que a primeira indústria que se retomou foi a de cosméticos, de beleza, né? De beleza. Foi a primeira E a gente mesmo, na própria pandemia, eu falo que assim, foi o balão extra de oxigênio para o paciente que estava na UTI. Porque a gente pôde fabricar o álcool gel. Né, a gente fabricava o álcool gel Ainda tem e o essa sabonete possibilidade. líquido, porque, né, era muito ali, né, de lavar as mãos. Então, como a gente fabrica o sabonete líquido e o álcool gel, cara, sério, eu trabalhei muito na pandemia. Foi uma das épocas que eu mais trabalhei. E assim, Então- dizem que o cosmético, você tá triste, falando, eu vou me arrumar, né? E vou sair, Você tá poder feliz, ficar leve. usa mais ainda. Tô feliz, deixa eu me arrumar, deixa eu me maquiar pra mulher, Então deixa você eu vê me que não tem crise É nessa isso área aí. aí. É isso aí. Quando vem, assim, né, alguma crise, a mulher pode até comprar um mais barato. Mas vai Olha, comprar. Mas ela eu vai preciso comprar. de um shampoo e uma máscara. Eu posso até comprar uma mais barata, mas ela não vai deixar de comprar. Entendi. Não vai. Não Perfeito. vai deixar. Bom, a gente já tá terminando aqui. Poxa, pena que o Cláudio ficou aqui só 20 minutinhos. Uma pena.
Então eu queria que agora vocês fizessem as considerações finais aí, pra gente fechar esse episódio tão importante. Thaís, obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Foi ótimo. Adorei nosso bate-papo. Que bom. Alguma consideração, algum conselho? Se você quiser falar alguma coisa aqui, vira pra câmera eu aí. acho que é... Manda um recado. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é a questão da escolha inteligente. Perfeito. Né? Eu acho que é o empresário, ele tá focado naquilo que é o core business dele, que é a marca, que é o marketing, que é a parte comercial. Perfeito. E delegar esse resto, né? Toda Exatamente. essa parte. Delegar, terceirizar, né? Terceirizar, delegar a industrialização, a parte de insumos. Eu acho que é começar de forma assertiva, de forma eficiente, com menos riscos, né? Para você validar o seu produto. Perfeito. Validou seu produto, amigo? Vamos embora, que a Ganhar gente dinheiro. também Ganhar dinheiro. atende grandes empresas, a gente atende de todos os portos e vamos caminhar junto. Legal. Obrigado, viu, Thaís? Mas, Cláudio, meu Então, amigo. esse bate-papo com a Thaís deu para perceber aquilo que nós temos falado em alguns episódios, né? O leque de possibilidades que nós temos aqui no Espírito Santo nessa área de terceirização e principalmente do cosmético. Então, quem tem esse interesse, quem sonha com isso, aqui é o local. O Espírito Santo é o local para você colocar o teu sonho em prática, fazer ele ser real. Tem muitos parceiros aqui, não só na produção, mas no fornecimento. Vamos tentar fazer outras pessoas mostrarem isso aí, mas aqui é o local. Vem para o Espírito Santo, vem produzir com a gente aqui. Legal. Pois é, pessoal, então a gente fica por aqui. Falamos hoje aí como você fazer uma compra de forma inteligente, no final é estratégico, né? E às vezes pagar um pouquinho maior, mais um custinho um pouco maior, no final você tá aí ganhando, tá? Tem que fazer bem essa conta aí para você ver que no final é estratégico. E mais uma vez, obrigado a vocês. Obrigada. E não deixe de curtir, comentar, compartilhar, tá bom? Manda pros seus amigos aí esse vídeo, porque é importante. Um abraço.